Em casa, nós sempre tivemos um bom relacionamento com os meus pais, sempre tivemos muito diálogo e sempre conseguimos ser muito abertos um com o outro. E eu tenho super gratidão por esse tipo de criação dos meus pais. Porque quando eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos de idade, uma tia minha precisou de morar com a gente. Ela veio da Bahia e morou dentro da nossa casa. Ela ficou bastante tempo com a gente e ela era simplesmente incrível. A minha tia era uma irmã pra mim, uma amigona. Podia contar com ela, confiar, e sempre foi um relacionamento muito saudável. Aí minha tia começou a namorar. E o marido da minha tia era muito divertido também. Aparentemente, super educado e legal. E a gente gostava muito dele, tanto eu quanto os meus irmãos. E assim, nossa família sempre gostou de viajar junta, sabe? Junto com os primos, meus irmãos. A gente sempre foi muito ligado. Aí chegou um momento em que a minha tia disse que iria morar junto com o namorado dela e se tornariam marido e mulher. E todo mundo da família ficou muito feliz com isso, porque ele era extremamente bem-vindo na nossa família e se tornou da nossa família também. Ela foi morar com ele, casaram, tiveram a minha priminha, né, a filha dela. E eu sempre amei ir pra casa dela, sempre amei, de verdade. E eu e os meus irmãos, e a gente brincava muito, e lá tinha computador, e eu podia jogar no computador, ela ia dormir, deixava a gente jogando, sempre muito legal. Aí teve um dia que eu tava jogando no computador dela, meus irmãos tinham ido dormir, ela tinha ido dormir, minha priminha tinha ido dormir, e ele chegou no quarto. Ele virou pra mim e falou assim: quer ver pornô comigo? Na hora eu falei, Eco, não, para! Eu sempre... Cara, tenho dois irmãos homens. Eles já eram um pouquinho mais velhos do que eu. Então eles conversavam essas coisas, eu não entendia muito bem, mas eu sabia me defender, entende? E também sempre assisti muito vídeo no YouTube de pessoas, sabe? Na escola também a gente sempre teve aula de educação sexual, então eu sabia o que era isso, cara, de 13 para 14 anos. Eu achei bizarro ele ter falado aquilo e falei pra ele parar com isso. Entendeu? E ele pegou e saiu rindo, sabe? Zoando da minha cara. E eu fiquei, tipo, de olho arregalado e pasma. Cara, eu fiquei muito mal. Esse dia eu fui pra sala e fiquei um tempão acordada com medo de dormir. E olha que os meus irmãos estavam na sala. Peguei no meu sono. Vocês não acreditam que eu acordei com o filho da mãe subindo a minha blusa pra ver os meus peitos? Porque assim, eu tinha 14 anos, tinha acabado de menstruar, meu peito tava muito bonito. E ele simplesmente tinha tirado. E quando eu acordei, que eu vi ele tirando a minha blusa, olhando pros meus peitos, sabe? Tipo, cara, eu comecei a querer chorar, mas eu não conseguia chorar. E ele assustou e ele só fez assim pra mim e levantou e saiu. E tipo, velho, eu só tava orando pra ele não voltar, não fazer mais nada comigo. Eu não sabia se eu acordava meus irmãos, eu não sabia se eu chamava minha tia. Eu tava engasgada com aquela situação. E a partir dali eu comecei a não querer mais frequentar a casa da minha tia. Falei, ai, eu não vou mais pra lá. Ai, eu não vou mais pra lá pra ficar passando por esse tipo de situação. Eu também não queria contar pra ele, pra ela, sabe? Porque eu tinha um pouco de receio de destruir tudo, entende? Ser a responsável por isso. Por mais que eu soubesse me defender, na hora de denunciar, eu fiquei balançada. Aí, beleza, eu tinha um crush, né? E a gente conversava pra caramba. Aí um dia o número me ligou, um número que eu não tinha adicionado. Aí eu atendi. Aí falou assim, oi, eu vou mandar uma surpresa pra você. E eu, quem é? E desligou o telefone. Aí foi e me mandou crédito no telefone. Aí eu peguei e falei, que legal. E no começo até pensei que tinham errado de número e caiu crédito, entendeu? No meu telefone. Só que em sequência o telefone ligou de novo. Aí eu já atendi falando assim, Pedro, eu sei que é você. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, não é o Pedro, sou eu. E ele falou o nome dele, o marido da minha tia. Na hora eu falei assim, ué, o que você tá fazendo? Aí ele pegou e falou assim, você recebeu o crédito que eu te mandei? Falei, recebi, para que você tá mandando crédito pra mim? Eu tenho pai, eu tenho mãe, se eu quiser colocar crédito, eu coloco no meu telefone, para com isso. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu gosto de você, eu tô apaixonado por você, e eu quero ficar com você. Na hora eu falei pra ele, que nojo, você tá louco, você tá maluco? Se você fazer isso de novo, se você me perturbar de novo, eu não vou ficar mais calada, eu tô cansada de você. Eu vou te expor, eu vou contar pra todo mundo. Entendeu? Ele falou assim, nossa, você coloquei crédito no seu telefone pra gente conversar. Eu falei, eu não vou conversar com você, para de ser maluco. Eu não vou. E tipo, eu continuava cuidando da filha deles, entendeu? Eu buscava ela na creche todo dia. E eu desliguei o telefone. Sabe quando você fica morrendo de ódio dessa situação? Tipo, querendo fazer alguma coisa, você... Cara, eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, pra quem pedir ajuda, pra quem contar. Mas eu já tava de saco cheio. Aí nesse mesmo dia eu fui buscar a filha dele, né, a filha deles, dele, minha tia, na creche. E quando eu tava voltando, eu tenho que passar, tipo, por um mato. Mas é aberto, sabe? Não é tão perigoso. Quando eu tava voltando com a menina, quem tá parado na metade do caminho? Ele. Gente, eu gelei na hora.
fiquei com medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Cheguei perto dele já com aquela cara de tipo, o que é? Entendeu? Ele falou assim, calma, eu só vim te pedir pra você não contar mais nada pra ninguém. Só isso. Eu virei e falei pra ele, beleza, só não me importuna mais. Me deixa em paz. Ele falou, tá bom. E desde então, toda vez que ele me vê, ele fica me olhando, ele fica, tipo, jogando umas olhadas, ele fica fixando o olhar em mim. Então, eu tento não olhar pra cara dele o mais possível. Eu não vou na casa da minha tia. Eu raramente piso lá, sabe? Eu cumpro com as coisas, mas eu trago a minha priminha pra ficar comigo. E eu nunca tive coragem de contar pra minha tia de fato sobre isso. Mas eu sempre me senti magoada por toda essa situação. E pra vocês terem uma ideia, eu tive um bloqueio tão grande que mesmo depois de mais velha, de me afastar totalmente desse tio, hoje eu sou casada, tenho 21 anos de idade, no começo meu marido sofreu pra ter relação comigo, pra pegar nos meus seios, por conta do trauma que eu fiquei, de tipo, dele ficar olhando. Eu nunca tinha passado por isso, homem nenhum tinha olhado pro meu corpo, entende? Então, tipo, ter sido ele ter nenhum tinha olhado pro meu corpo, entende? Então, tipo, ter sido ele ter feito isso comigo, tipo, adiantou uma fase da minha vida e é algo em que eu tinha respeito e consideração. Eu fiquei muito magoada com isso. Então, eu contei pro meu marido sobre isso. Meu marido, ele não gosta de jeito nenhum desse meu tio. Não, nós não chegamos perto, a gente não vai lá de jeito nenhum. E só eu, o meu marido e uma amiga muito próxima que sabe dessa história. História do dia em que eu fiz aquilo com a minha prima. Bom, eu e essa minha prima éramos muito próximas, ao ponto de fazer tudo juntas. A gente tinha a mesma idade, então a gente gostava das mesmas coisas. E eu sempre dormia na casa dela. Até que um dia ela me propôs uma brincadeira que a gente nunca tinha brincado. E essa brincadeira era fazer aquilo. E eu, como era muito inocente, eu aceitei. E sempre quando eu ia na casa dela, a gente fazia aquilo. Até que um dia disse pra ela que eu não queria mais fazer aquilo porque eu não tava me sentindo confortável mais. Então eu chamei ela pra conversar dentro do carro do pai dela. Eu escolhi conversarmos lá porque era o único lugar que a gente podia ficar realmente sozinhas. Enquanto a gente tava conversando, ela me forçou a fazer aquilo com ela. Eu já não tava mais aguentando a minha prima me forçar a fazer isso. Foi então que eu acabei desabafando pra uma amiga e contei tudo pra ela. Só que essa amiga acabou contando pra minha mãe. Foi aí, parte 2. Parte 2 de quando eu fiz aquilo com a minha prima. Continuando, eu acabei desabafando sobre a minha situação com a minha prima com uma amiga. Só que eu não esperava que essa minha amiga ia contar pra minha mãe. E ela fez isso, real e oficial. Eu achei que a minha mãe ia ficar super brava e me matar, mas foi o contrário. A minha mãe não brigou comigo, porque eu expliquei muito bem pra ela que a minha prima me forçava a fazer aquilo com ela. Isso já faz 6 anos e eu continuo sem falar e nem ver essa minha prima. Dia em que a escola toda me trocou. Bom, eu era bem popular na escola e minha melhor amiga era bem nerd, então sempre excluíram ela. Mas eu nem ligava, sabe? Aí tinha um menino que ela gostava muito e que também era bem popular na escola. Mas ele contou que gostava de mim um dia, só que não disse isso para minha amiga. Então eu escondi isso dela porque sabia que ela iria ficar triste se soubesse. Aí em uma festa do pijama estavam umas meninas da sala e minha amiga, aí eu disse que iria me trocar e deixei o celular na sala, onde todas estávamos. Então antes de ir pro quarto e tinha uma mensagem do menino que minha amiga gostava, mas eu deixei lá e nem liguei. Mas quando eu tava me trocando lembrei que deixei o celular perto da minha amiga e eu tava ouvindo barulho de mensagem. Então saí do quarto e minha amiga tava com meu celular na mão chorando. Eu perguntei para ela o que ela viu e ela disse que eu sabia. Peguei meu celular da mão dela e todas as meninas e minha amiga pegaram suas bolsas e saíram. Parte 2. Parte 2 do dia em que a escola toda me trocou. Elas saíram e vi a mensagem. Tava escrito: eu gosto muito de você. Quer ficar comigo? Eu respondi que não e fui dormir. Pensei em resolver isso no dia seguinte. E quando esse dia chegou fui falar com ela na escola, mas todos olhavam mal para mim. Então descobri que ela tinha falado que eu espalhei nudes dela no meu Instagram. Ela hackeou meu Instagram e espalhou nudes dela. Hoje eu já mudei de escola há 3 anos e lembro que quando saí da escola me atacaram no Instagram. Mas foi isso, espero que tenham gostado da história. E lembrando que eu criei essa história, é uma fita e se for usar o áudio de Abi.